Lucas capítulo 17, a partir do versículo 12. Antes eu quero fazer um briefing aqui do que eu falei nos últimos cultos. Nós temos dedicado um tempo para falar sobre o poder que existe na nossa boca. O Tiago, que era irmão de Jesus, ele dedicou boa parte do seu ministério escrevendo sobre este assunto. Provérbios já falava sobre isso. Na verdade, a lei da primeira menção já menciona isso, que pelo poder da palavra, as coisas foram criadas. Deus tem isso no caráter dele, porque Deus não fala para comunicar, Deus fala para criar. Deus não fala para comunicar, Deus fala para criar. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele imputou esse caráter em nós. Muitas vezes você acha que está comunicando, mas na verdade, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, você está criando o ambiente, criando a ecologia, criando a atmosfera e criando o seu futuro, o seu destino, criando aquilo que você vai experimentar, e muitas vezes você não tem gostado do mundo que você criou com as suas próprias palavras. E é incrível porque a Bíblia é categórica em dizer que vida e morte estão no poder da língua. Quem ama ela vai comer do seu fruto. Algumas pessoas que entram na minha sala reclamam de frutos que estão comendo, que eles mesmos criaram a partir das suas palavras. É muito perigoso quando você não tem instrução sobre isso. O socratismo, a ideia de ser socrata, é você pensar e logo falar. E é muito perigoso quando você pensa e logo fala. Hoje eu diria pensar e logo digitar, pensar e logo mandar um áudio, porque quando você fala uma palavra, você nunca mais pode retirar essa palavra. Você tem que aprender isso. A Bíblia diz, e Deus leva isso tão a sério, irmãos, que a Bíblia diz que nós vamos prestar contas de cada palavra que saiu da nossa boca. Eu sei que algumas pessoas vivem até bem vivendo mal, em função daquilo que falam. Nesta terra maravilhosa, nós vivemos numa terra maravilhosa, sabia? O Brasil, principalmente, é um dos lugares mais incríveis do mundo. Belo Horizonte é a cidade mais maravilhosa que tem no Brasil, sabia disso? Esta igreja é a igreja mais legal que tem aqui na nossa cidade. É verdade, você que não sabe, por isso que você não fala. E algumas pessoas, tudo bem se você vive mal nesta terra nesses dias, falando de Cronos, vive mal porque você fala, mas a questão e o meu medo, o meu temor é que você viva mal na eternidade por causa das bobagens que você falou. Por causa das besteiras que você disse, Deus um dia vai te chamar e vai dizer, olha, você falou isso, você disse isso, você falou aquilo, e isso não condiz com o reino, não condiz com a eternidade. E você pode ser afastado da presença de Deus eternamente, se você não mudar a sua fala. E para esses novos tempos, para este novo momento que nós estamos para viver, nós precisamos de alinhar a nossa boca com aquilo que está no céu. Eu disse na igreja que eu fui compartilhar ontem, e eu digo sempre aqui, não é à toa que Deus colocou o céu na sua boca. Não é à toa que você tem o céu na boca, príncipe ou princesa. Eu disse ontem para alguém que quem chamou Eva de Eva foi o Adão, não foi Deus. Por isso ela se transformou em Eva. Se você chamar ele de idiota, é idiota que vai ter, é idiota que ele será. Se você chamá-la de burra, é uma burra que vai conviver com você. Se chamar ele de estúpido, você vai ter um estúpido dentro da sua casa. Chama ele de rei, chama ele de príncipe, chama ele de lindão para você ver. Ele vai ficar bonito. Não desanima não, princesa. Ele vai deixar de ser um xureque, porque você vai ministrar palavras de bênção sobre a vida dele. Chama seus filhos de incríveis, de profetas. Chama seus meninos de pessoas que vão mudar esta geração. Sempre que eu oro por crianças, eu ministro que ali tem um próximo presidente da república. Por que não? Por que não? Porque alguém não alinhou aquilo que está no coração com aquilo que profetiza de fato. Na segunda noite eu falei aqui um pouco sobre murmuração, é um vício popular. Murmuração é uma desgraça, irmãos. A murmuração, de acordo com Tiago, ele lá diz que você precisa talvez de colocar um freio na sua boca. E o que o freio faz?
O freio, ele puxa para trás, ele contém. Algumas pessoas dependem disso, porque elas ultrapassam o padrão de um cristão para aquilo que devem falar. E o povo do deserto, eles ficaram travados durante 40 anos por causa da murmuração. Nada estava bom, tudo estava ruim. Eles foram libertos do Egito, Deus abriu o mar vermelho para eles, todo o exército egípcio morreu, choveu pão do céu, brotou água da pedra. Aquelas pessoas tinham um ar-condicionado de dia e um aquecedor à noite, e mesmo assim, por causa de um coração não convertido, eles eram pessoas que murmuravam. À toa você murmura muitas vezes. Você talvez tenha murmurado. E eu digo que murmuração é a oração dos derrotados. Murmuração é chamar Deus de incompetente, porque toda vez que você murmura, você está dizendo que Deus não foi competente o suficiente. Esta que é a verdade. Aí no último culto eu falei um pouco sobre o quê? Sim, domingo passado, eu falei sobre uma autorresponsabilidade que temos, de acordo com o Salmo 121. O salmista, ele disse uma pergunta retórica: eu elevo os meus olhos para os montes, e ele vem dizendo, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E em seguida ele começa a fazer declarações proféticas, e você pode substituir as declarações patéticas por declarações proféticas. O que é algo profético? É você trazer o futuro para o seu presente. Ele disse, o Senhor guardará os meus pés, o Senhor guardará a minha alma. Lá ele diz, o Senhor será como uma sombra do meu lado. Lá diz que você é abençoado na saída e na entrada, porque Ele te guarda na guerra, e desde agora e para sempre. Foi incrível demais, porque eu vi algumas pessoas esta semana repetindo isso, e eu pude escutar isso no mundo espiritual ecoando, porque algumas pessoas creem de fato naquilo que está escrito na palavra. E durante esta quarta-feira eu falei sobre um princípio muito poderoso, que é o princípio do encorajamento. Diga comigo, encorajamento. O apóstolo Paulo, ele disse que quando chegaram à Macedônia, eles não tiveram descanso nenhum. Eles foram muito pressionados, e esta era a vida do apóstolo Paulo. Ele disse que tinha pressões externas e temores internos, mas Deus, em sua infinita graça, enviou alguém chamado Tito para consolá-lo. Irmãos, que bom quando nós somos Tito na vida de alguém, sabe? Talvez você esteja esperando alguém ser Tito na sua vida. Orar é bom, mas ser resposta de oração é melhor ainda. Deus quer levantar uma geração que vai ser resposta de oração, não apenas uma geração que ora, porque você vai transicionar de uma mentalidade passiva e consumidora para uma mentalidade empreendedora e ativa. Seja resposta de oração na vida de alguém essa semana, seja alguém que vai encorajar. E naquele primeiro ponto nós aprendemos que a Bíblia diz que nós devemos encorajar uns aos outros diariamente. Daily, diariamente. Todos os dias você pode tirar 5 minutos e encorajar alguém. Você pode dizer para essa pessoa, olha, você é uma bênção, vai para cima, continua. Dizer para alguém quando está bom, uma boa iniciativa é, sempre que você vê alguma coisa boa, fale. Se está com o cabelo bonito, fale. Se está bem arrumado, diga. Se fez uma comida boa, diga. Muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que é bom, e nós nunca podemos tratar o que Deus chamou de incomum como comum. Você nunca pode se acostumar com alguma coisa que você pode perder. E quando você perde, porque quando você acostuma, você começa a desprezar, você começa a ignorar. E uma vez Deus disse para Pedro assim, olha, não chame de comum aquilo que eu chamei de sobrenatural, de incomum. Um dia eu falo melhor sobre isso, mas quando você se acostuma com alguma coisa, os seus olhos começam a ficar embaçados e você deixa de ver o brilho. Toda vez que eu entro nesse auditório, mesmo quando não tem ninguém aqui, e a maioria da minha semana é assim, eu estou aqui quando não tem ninguém aqui. Eu sirvo nessa igreja muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando não tem ninguém. E eu digo, uau, que lugar incrível, que igreja abençoada. Sempre que eu vejo alguma coisa boa, eu vou falar, porque isso encoraja, sabia? Talvez você não encorajou ninguém essa semana, mas encoraje alguém diariamente, encoraje sua esposa, encoraje seu marido. Muitas vezes nós somos tão prontos a criticar, mas nós somos tão tardios em elogiar. Ela vai ficar muito mais legal quando você disser para ela que ela é legal. Esta é a tendência. Ele vai ser muito mais bacana com você quando você começar a pontuar os pontos positivos
e não tanto os negativos. Na quarta também eu falei que nós devemos encorajar uns aos outros espiritualmente. Aí eu citei o meu amigo Lázaro Jordão, que está aqui essa noite, porque ele me manda áudios do monte, dizendo: Deus é contigo, varão, eu estou aqui agora orando por você, Deus vai liberar uma bênção para você essa semana, chacataralabassi. É bonito demais, irmãos, você ter pessoas que incentivam você espiritualmente, porque nós estamos rodeados de espíritos das trevas que vêm tentar nos oprimir, tentar nos derrubar. Nós temos pressões de todo tipo. E alguém chega para você e fala assim: olha, você é uma bênção, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, continua, eu estou orando por você, seja forte e corajoso, Deus está com você. É simples demais, você não precisa de fazer teologia para isso, você não precisa de ter uma estola sacerdotal para você dizer para alguém: olha, Deus é contigo. E além disso, você tem que se encorajar, porque a Bíblia diz que Davi, ele se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Às vezes você não vai ter ninguém para falar com você, mas você mesmo fala. Eu prego para mim todos os dias, eu falo de Deus para mim todos os dias, e eu falo: Paulo, vai para cima, não desanima não, Deus te abençoe, vai para cima, não para não. E muitas vezes, irmãos, eu sou a única voz, como eu disse semana passada aqui, a única voz, ou a que mais fala com você é você mesmo. Então escolha bem as palavras que você libera sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje à noite eu quero falar de algo para encerrar a série, que é muito poderoso também. O texto diz assim, Lucas capítulo 17, versículo 12, diz assim: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando ao Senhor em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: uai, um bom mineiro, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Eu quero falar que existe hoje, muito comum, um espírito, uma cultura de ingratidão nos nossos dias. Quando eu digo espírito, eu estou falando de um comportamento. Há quem diz que se você falhar, é porque em algum momento você desonrou alguém. E se você acertar, é porque em algum momento você honrou alguém. O que é honra? Honra é o que vem em virtude de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de distinguir as diferenças. Eu oro para que Deus levante uma geração sábia e não de tolos. Eu não estou falando de inteligência cognitiva. Tem vários níveis de inteligência. Eu estou falando de sabedoria. A sabedoria vai te capacitar a distinguir diferenças. Quando você distingue a diferença, você é promovido e se torna capaz de recompensar a diferença. Isso é honra. E a honra, ela produz e ela promove recompensa. Se você desonra, você cancela recompensas. Existe uma geração que não tem sido recompensada porque ela não honra. E quando nós temos um coração ingrato, irmãos, o mundo começa a ficar obscuro. Até aquilo que funciona, você vê como que não funciona mais. Isso cancela uma capacidade que Deus deu para nós cristãos de oferecer louvores que são frutos de lábios que confessam o seu nome. Isso é sacrifício de louvor. Diga comigo, sacrifício de louvor. Diga mais uma vez, existe um sacrifício que é o sacrifício de louvor. Este sacrifício é o sacrifício que nós oferecemos a Deus em momentos que as situações não estão tão favoráveis. Por isso a Bíblia diz assim: em tudo deem graças. Não de tudo dê graças.
em tudo você tem que dar graça, porque esta é a vontade de Deus. Deus tem vontade que nós chamamos de telema, que é uma vontade que independe daquilo que você precisa, daquilo que você gostaria, daquilo que você acha. Deus, Ele é Deus e ponto final. Deus nunca precisou de pedir autorização a ninguém para Ele fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele faz porque Ele é bom, e Ele tem uma vontade que é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. Muitas vezes aquilo que nós chamamos de bolema, que é a sua vontade, se ela não está alinhada com a vontade de Deus, que é telema, você vai começar a reclamar de livramentos, muitas vezes de redireção, que você chamou de rejeição, muitas vezes de impulsos, que você tem chamado de repulsos, porque Deus está no controle sempre. E quando nós aprendemos a fazer sacrifício de louvor, nós só levantamos a mão e dizemos: muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle, o Senhor está no trono, o Senhor não perdeu nada de controle, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que isso é um problema agora, mas as aflições desse tempo não se comparam com a glória que vai ser manifesta daqui a pouco. Aí nós começamos a fazer como algumas pessoas estão fazendo aqui: está ruim, mas graças a Deus por isso, porque se está ruim, irmão, pode melhorar, mas se está ruim também pode piorar. É assim. Um mentor que eu tive faleceu no início deste ano, chamado Rob Carmen. Ele era incrível. E uma das coisas que ele disse foi: Paulo, você não sabe distinguir um dia bom de um dia ruim. Você não tem capacidade para isso. Eu disse: what? Ele falou: é verdade. Quando você acha que o dia está bom, ele pode ser um dia ruim. E quando você acha que um dia é ruim, ele pode ser um dia bom. Porque se está ruim, pode piorar também. Talvez você esteja achando que o seu dia está péssimo. Passa algumas horas num hospital de referência, no UPA ali. Vá nos velórios agora. Visite um presídio essa semana. Visite um orfanato. Vá debaixo de uma ponte e converse com alguém. Vai no NA essa semana e ouça alguns testemunhos. Talvez os seus olhos estão obscuros porque você não sabe que tudo de ruim começou sobre uma plataforma chamada plataforma da ingratidão. Existe uma epidemia, irmãos, de depressão, ansiedade e pessimismo, e tudo isso, ou muito disso, vem de ingratidão. Sabia disso? O que isso tem a ver com a palavra, ou com o tema de eu e a minha boca grande? Tem a ver que a sua boca deveria ser uma boca que confessasse um coração grato. A Bíblia diz que do coração provém todas as fontes da vida. E uma pessoa que tem um coração grato, ela vai ser alguém que confessa a gratidão. Porque um dos princípios é que a gratidão nunca será silenciosa. E a depressão, geralmente, eu não estou generalizando, coloque amor nas minhas palavras, mas a depressão, geralmente, ela é baseada sobre uma plataforma de ingratidão. Isso gera pensamentos negativos, críticos, que levam desânimo para a sua vida, para o seu coração. Talvez você esteja desanimado agora porque você é ingrato. Eu já falei isso aqui na semana da festa dos tabernáculos, que o índice de suicídio nos lugares pobres, no Nordeste do Brasil, na África, ele é baixíssimo, porque as pessoas têm um instinto de sobrevivência que talvez você não tenha. O fato de faltar internet na sua casa, o fato de você não ter algum suprimento para aquele momento, faz você achar que a vida não presta, achar que alguém falhou com você, alguém errou com você, você acha que até Deus falhou com você, e nós começamos a confessar isso, e isso cria um ambiente de penumbra, de tristeza, de miséria, e a recompensa começa a ser cancelada, os seus pés começam a ficar cansados, e daqui a pouco você não consegue se locomover, porque esta é a recompensa do ingrato. E este é o pecado, que é a pedra angular de todos os pecados. Você sabia que a ingratidão é a plataforma para todo e qualquer tipo de pecado que existe na terra? É o que está escrito no livro de Romanos. Eu amo o capítulo 1, que diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Primeiro o apóstolo Paulo começa dizendo assim: eu estou obrigado, eu estou pronto e eu não me envergonho. Olha só, o cara disse, eu me sinto obrigado em relação ao Evangelho, eu estou pronto e eu não me envergonho. Aí ele começa a dizer, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho revela a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça.
Lá diz que o Evangelho revela Cristo Jesus. Lá diz que todas as coisas criadas apontam para Deus. Deus é tão atencioso com você que Ele se preocupou em se revelar para você no nível que for necessário para você. Você desta igreja já sabe que para o padeiro ele é o quê? O pão vivo que desceu do céu. Para o jardineiro ele é o lírio dos vales, para o fazendeiro ele é a videira verdadeira, para o astrólogo ele é a estrela da manhã, e aí vai embora, irmãos, porque Deus ele vai se revelar para você no nível que você precisa. Não é entendimento, é revelação. Pegou a chave aí? É isso aí. Agora, algumas pessoas, mesmo vendo a criação, mesmo vendo toda a natureza, eles são incapazes de dizer glória a Deus nas alturas. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho o hábito, muitas vezes, algumas pessoas me acham doido por isso. Eu paro o carro, eu moro num lugar bem alto e eu consigo ver o pôr do sol todas as tardes e é a coisa mais linda do mundo. Mas muitas vezes eu estou dirigindo e eu paro o carro e eu amo a minha cidade que chama Belo Horizonte. A nossa cidade, ou a cidade da maioria de vocês aqui, porque tem gente que de toda grande Belo Horizonte, graças a Deus, e Lodebá, e Confins da Terra, e Paulo VI, e todo canto de Brasil, tem gente aqui, irmãos, de todo lugar. Aí você pode ver um belo horizonte, e eu olho para aquele belo horizonte, e eu começo a aplaudir a Deus e dizer, o Senhor é um grande pintor, o Senhor está de parabéns, que sol maravilhoso, olha a lua, olha que estrela perfeita, porque eu sou grato, irmãos. Nós não precisamos de muitas coisas, eu não preciso de um símbolo, de uma roupa, para eu ser grato a Deus, porque, querido e querida, se eu nasci sem roupa, eu vou morrer sem roupa, tudo que eu preciso já está garantido. Olha o ar que eu respiro, eu podia dizer só hoje, Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro, muito obrigado pela minha saúde, muito obrigado por tudo que eu tenho. Mas sabe o que acontece? Desde o céu, Lúcifer começou a achar que o que ele recebia era insuficiente em relação àquilo que ele achava que merecia. Aí veio Adão e Eva, e eles também pensaram, porque Deus disse para eles assim, pode comer de tudo, enche a barriga, pode passar mal, pode comer o que você quiser. Aí a serpente veio para Eva e disse assim, Eva, se você comer daquele fruto, você vai emagrecer. Isso é brincadeira, tá, irmão? Eva queria o que ela já tinha, e ela não percebia que ela tinha tudo. Ela não sabia que quando eu pego o que Deus não me deu, eu perco aquilo que Deus me deu. Por isso você não pode deixar de dizimar, príncipe e princesa. Porque Davi pegou Betseba e perdeu o reinado. Acabe pegou a vinha de Nabote e perdeu tudo que ele tinha. Adão e Eva pegou uma fruta que eles não deveriam e perderam tudo que ele tinha. Talvez você está perdendo o que você tem porque você não está prestando atenção naquilo. Está tudo à sua disposição. É só você ser grato. E Romanos capítulo 1, versículo 21 vai dizer assim, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Eles conheceram a Deus, e eles não glorificaram a Ele como Deus, e não lhe renderam graças. Não está dizendo adoração, não está dizendo culto, não está falando de propósito, de voto, de você subir escadaria de joelhos, ou de você frequentar auditórios como este. Está dizendo que você conhecendo a Deus, você deve glorificar a Ele, dando graças a Ele, dizendo graças a Deus, muito obrigado, Senhor. Toda vez que você diz obrigado para alguém, você está dizendo em gratidão a Deus, você está dizendo muito obrigado. Porém, nós vivemos numa cultura que é contracultural você ser grato. Ficou ridículo você ser grato agora. O que tem na mentalidade destas pessoas, que são ingratas, de vocação talvez, é que depois de fazer tanto por você, você pensa que não fizeram mais do que aquilo que era obrigação daquela pessoa fazer. Verdade ou não é? Você serve as pessoas e elas pensam que você não fez mais do que sua obrigação. Isso tem que mudar, irmãos. Porque quando você agradece, a graça desce. A graça manifesta num ambiente de corações gratos, de corações agradecidos. Não importa se você comeu um caviar ou um cavi-ovo. Não importa se você mora em Alphaville ou Alfavela. Você tem que ser grato. Você tem que dizer, Pai, muito obrigado.
santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Se é um arroz com farofa, santificado seja o teu nome. Muito obrigado pelo pão de cada dia, porque Deus tem dado maná para nós, irmãos. Deus tem dado o de hoje. E quando você aprende a valorizar o de hoje, Deus vai te dar o fruto da terra, porque aquelas pessoas vieram com a mentalidade de escravidão e elas comiam o pão da escravidão, a Bíblia diz. Daqui a pouco eles são promovidos para a provisão, o pão da provisão, que era o maná diário. Deus vai dar para você e vai continuar dando uma provisão diária em nome de Jesus. Mas essa noite você vai ser promovido para ter uma terra que tudo que você planta dá 30, 60 e 100 por 1. Vai ser uma colheita tão grande, e só alguns recebem. Vai ser uma colheita tão grande que você vai precisar de pessoas para te ajudar a carregar. Em nome de Jesus Cristo. Se prepara, querido, alargue seus celeiros, alargue o espaço da sua tenda, porque está vindo coisa boa por aí, em nome de Jesus. Mas você tem que ser grato por aquilo que você tem tido. Seja grato. Você precisa de ser grata, minha irmã. Outra pessoa ia amar a casa que você mora. Alguém ia amar a esposa que você tem. Alguém ia ficar o tempo todo dizendo obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Mas você é ingrato, você reclama, você não agradece. Você não disse muito obrigado. Eu sou de uma época que nós tínhamos este costume. Quando a mamãe terminava de cozinhar e servia comida para nós. Alguns aqui são contemporâneos meus. Não estavam na arca, mas sujaram o pé na lama. Nós somos de um tempo que não tinha essas tecnologias. Você está impressionada com o Pix? Nós ficamos impressionados com o cartão magnético. Nós ficamos impressionados com o telefone celular. Nós ficamos impressionados com a televisão preta e branca, não, colorida, a cores. A gente usava uma tela para a TV preta e branca ficar colorida de alguma forma. Você não era nascido nessa época ainda? Era, irmão, a gente via a televisão na casa do vizinho muitas vezes. Era assim. Nós éramos gratos. Nós éramos gratos por aquilo que tínhamos. E quando nós terminávamos de comer, almoçar ou jantar, nós dizíamos, Deus lhe pague, pai, Deus lhe pague, mãe. Alguém aqui é da minha época que falava isso? Deus lhe pague? Ou não é assim? Era assim, a gente falava assim, Deus lhe pague. Hoje os meninos falam assim, eu vou comer isso de novo. Você tem que voltar a ser grato. Nós temos que voltar a ser gratos, porque virou moda procurar, pedir ajuda e depois esquecer. Essa é uma geração que tem uma memória tão seletiva que ela escolhe lembrar do que devia esquecer e ela escolhe esquecer do que devia lembrar. Se alguém falhar com você uma vez, você esquece. Não esquece não, você lembra o resto da vida. Mas se alguém acertar com você 30 vezes, você esquece rapidinho. E você esquece do que Deus tem feito. Por isso o salmista disse, eu não esqueço de nenhum dos seus benefícios. Eu não posso esquecer de nenhum dos benefícios. Quantos benefícios Deus tem te dado? Quantos benefícios você tem recebido? Mas o seu coração está angustiado, entristecido, porque é contracultural ser grato. Você parece um idiota quando você honra alguém, quando você é grato a alguém, quando você diz, thank you so much, arigato, muchas gracias. Quer que eu fale em alemão agora? Eu não sei. Mas parece ser contracultural. Alguém perguntou, pastor, tem culto de libertação na sua igreja? Eu estou passando por isso. Eu digo, vamos fazer um culto de libertação aqui agora. Ela disse, agora? Eu falei, pega seu celular, liga para 10 pessoas que já te abençoaram na vida e diga muito obrigado, porque esse é um grande culto de libertação. Irmão, você quer ser liberto? Liga para 10 pessoas e fala assim, obrigado porque você me abençoou um dia, obrigado porque você me emprestou um dinheiro na hora que eu precisei, obrigado porque na hora que eu estava mais precisando foi você que estava do meu lado e eu estou aqui para dizer muito obrigado. Isso liberta, irmão, isso cura a alma, isso gera hormônios que talvez você esteja comprando medicamentos para suprir, isso vai gerar hormônios naturais em você e você vai ser uma pessoa muito mais bonita, muito mais alegre, sua pele vai melhorar, seu cabelo vai ficar mais bonito, você não vai gastar tanto com maquiagem, porque a Bíblia diz que o coração alegre, Provérbios 15:13, aformoseia o rosto. Quando seu coração fica grato, o seu rosto fica mais bonito. Se eu disser para você que você acabou de ganhar $1 milhão, você vai rir até desmaiar aqui agora. Aí, viu aí, ó? Aí, viu aí? Você viu? Nem é verdade, você já riu. Irmão, você fica muito mais bonito quando você sorri.
quando você é grato. E a gratidão nunca é silenciosa. A gratidão nunca é silenciosa. Gratidão é a antícese, é a antítese do reino das trevas. O inferno fica endemoniado quando alguém grato se manifesta. O inferno não gosta de pessoas que são gratas. O inferno não gosta de pessoas que são gratas, ingratas, gratas. Isso se contrapõe ao orgulho, à luxúria e à ganância. Isso faz você ser confiante, não arrogante. O que distingue alguém que é confiante de alguém que é arrogante? É a gratidão, porque o arrogante acha que foi ele. O confiante sabe que alguém o abençoou. Para você chegar aqui hoje à noite, alguém abençoou você. Alguém um dia abençoou você. Alguém te ajudou em algum momento, nem que seja trocar suas próprias fraldas quando você não podia fazer isso sozinho. Alguém ajudou você em algum momento, e isso deve fazer você ter um coração grato. Isso vai te livrar de ser uma pessoa arrogante. Mas como nós temos uma geração arrogante, e Deus odeia a arrogância, porque você esqueceu que o dinheiro que você tem, foi Ele que te deu. A casa que você tem, foi Ele que te deu. O emprego que você tem, foi Ele que te deu. A vida que você tem, foi Ele que te deu. Esse momento aqui é Ele que está te dando. Tudo vem dEle, é para Ele e por meio dEle. A Bíblia diz isso. Todas as coisas vêm de Deus, é para Deus e por causa de Deus. O que nós temos que fazer é só sermos gratos. Gratos, irmãos. Isso vai mudar o jeito que você canta na hora do louvor. Isso vai mudar a sua postura diante de uma palavra como essa. Isso vai mudar a sua postura do jeito que você chega na sua casa e olha lá, aquela cama para você dormir, aquele chuveiro quente para você tomar banho. Eu tenho um amigo pastor que ele vem no Brasil uma vez a cada 2 anos. E uma das coisas que ele mais gosta no Brasil, além de comer carne todo dia, é tomar banho quente. Você já pensou você morar numa nação que não tem água quente para você tomar banho? E lá faz frio para rachar o umbigo, irmão. E você está reclamando. Você reclama. Nós temos que nos arrepender aqui essa noite. Porque talvez você tenha reclamado. E reclamar é clamar de novo sobre alguns assuntos que já foram resolvidos. A ingratidão afasta pessoas que nos abençoaria. Tem 2 odores que custam sair das minhas narinas, é desonra e ingratidão. Estes 2 odores custam sair das minhas narinas. É a ingratidão e a desonra. Porque o ingrato, ele tem o ingrato tem alguma similaridade com o inferno. Eles não são compatíveis com o céu. Nós vamos sair daqui mais gratos essa noite. A desonra sempre vai fazer a gente perder a recompensa. Você tem que ser grato ao seu patrão, sabia? Chega lá amanhã e diz: obrigado porque você me deu uma oportunidade de emprego. Você tem que ser grato ao seu gerente que segurou suas ondas muitas vezes. Eu conheço funcionários que chegam exatamente na hora que começa o emprego, o trabalho, a função. E quando falta 15 minutos, eles já estão praticamente desconectados lá. Seja o melhor funcionário e prove gratidão. Porque você vai estar honrando a Deus, sabe? Seja o melhor na sua área de atuação. Seja grato às pessoas que têm servido você de alguma forma. Eu ficaria horas e horas aqui agradecendo pessoas pontuais nesse auditório. Infelizmente, irmãos, eu tenho que compartilhar algo com você. A Bíblia diz que 90% foram ingratos. Estes homens não eram homens comuns, eles eram leprosos. Eles viviam à margem da sociedade. Por isso a Bíblia diz que eles chegaram e se aproximaram de Jesus, mas eles ainda ficaram uma certa distância. Porque eles andavam pelas cidades e eles tinham que ficar gritando: impuro! Eles tinham que dizer: impuro! Eles tinham que viver gritando assim: eu sou impuro!
para que as pessoas se afastassem deles. E eles disseram: Jesus, tenha misericórdia de nós, me abençoa, Senhor, me ajuda, por favor, me ajuda. E sabe o que aconteceu? Jesus não falou muito com eles, ele disse: vão ao sacerdote, se apresentem, porque só o sacerdote podia comprovar que eles de fato eram curados. Não foram apenas estes leprosos que foram curados ao longo da Bíblia, mas estes tiveram um destaque especial no texto que nós lemos. E quem escreveu esse texto foi um médico. Não foi qualquer um, foi um médico que escreveu isso. Ele atestou isso, ele comprovou isso. E a Bíblia diz, irmãos, que estes homens, na medida que eles obedeciam uma palavra de Jesus, olha que bonito, Jesus não mandou eles fazer campanha, Jesus não pediu eles absolutamente nada, ele só diz assim: obedeçam a minha palavra, obedeçam a minha voz. E a Bíblia diz que à medida que eles obedeciam, que eles davam passos em direção à palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando eu vou caminhando nesta palavra, essa palavra alinha os passos do bom homem. Eu sei que Deus, Ele endireita os nossos passos, e a Bíblia também diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, vai clareando, vai clareando, vai clareando, até ser dia perfeito. Aqueles homens eram muito leprosos, mas a cada passo que eles davam em direção aos sacerdotes, eles caminhavam sobre uma direção que Jesus havia dado. Olha como a obediência pode te libertar, pode te curar, pode te salvar, pode te transformar. Obediência quebra uma maldição. Jesus disse: vai, e eles obedeceram e foram. Muitas vezes Jesus disse: vai, e você fica, aí você continua leproso. Eles queriam talvez que Jesus fizesse alguma coisa, cospe no chão, faz um barro. Não, coloca as mãos sobre a minha cabeça, vamos fazer um cultão aqui, chame pessoas. Não, Jesus disse: vão se mostrar ao sacerdote. E eles não questionaram, eles apenas foram. Que você não questione o que Deus está te falando aqui, e só obedece e vai, querido, porque a lepra vai ser curada em nome de Jesus. Você vai sair daqui curado essa noite em nome de Jesus, porque você vai caminhar sobre a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pode ser sobre águas que você vai conseguir caminhar sobre. Eu disse para alguém essa semana que no Velho Testamento Deus interviu na criação, no Novo Deus interviu na criatura, porque na criação Deus disse: mar abre, na criatura Deus disse: Pedro, pode vir sobre as águas, e Pedro foi, irmãos. Se o mar não abre, agora você vai ser capaz de caminhar sobre, mas a palavra que vem de Deus, Deus vai te dar uma palavra e você vai caminhar sobre ela. Isso vai trazer cura para a sua vida emocional, para a sua vida física, para a sua vida espiritual, para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua cabeça, para o seu organismo. O câncer vai embora em nome de Jesus, só porque você está obedecendo uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Vão se mostrar aos sacerdotes. E eles foram, e eles começaram a andar, e cada vez a lepra ia saindo, aquele mau cheiro, aquele fedor todo ia saindo, e eles foram, e alguns ficaram tão impressionados, que de lá mesmo, eles foram para uma resenha, eles foram para uma festa, eles foram fazer um churrasco, eles foram celebrar, mas eles não voltaram para agradecer. E uma pergunta que está aqui, que Jesus disse: onde estão os 9? Onde estão os 9? Onde estão os 90%? Será que num auditório como este, 90% é ingrato? Será, irmãos? É um índice muito grande. Será que 90% da nossa sociedade é uma sociedade ingrata? Será que você faz parte dos 90%? Eu ia dizendo que eu poderia agradecer pessoas pontuais aqui, porque são pessoas constantes, pessoas fiéis, pessoas leais, leais a esta igreja, fiéis a esta igreja. Se não fosse alguns irmãos aqui que compõem os 10%, esse auditório já estaria fechado ou ocupado por outra coisa. Porque tem gente que é grato. Tem gente grato, sabia? Tem gente que é fiel. Tem gente que é constante. Se não fosse alguns irmãos da nossa igreja, 10% talvez, você que chegou aqui nos últimos 3 meses, você não ia achar uma igreja aqui.
tem um grupo aqui, que esse grupo é deste grupo de 10% que voltou para dizer: obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Eu disse que o português é a única língua que, quando você diz obrigado, você faz uma aliança com a pessoa que você está agradecendo. Vou repetir isso para a gente terminar, eu já vou orar. Eu senti uma graça só desse lado aqui, tá? Eu vou terminar, irmãos. Aleluia! São 8 horas, vou terminar cedo hoje. Vai lá no Outback, paga um jantar para sua esposa. Diz para ela: muito obrigado, ó Rainha Esther, por você aguentar as minhas chatices. Diga obrigado para o seu marido. Diga para ele assim: ó Boaz, eu te tratei como Bozo, mas você é Boaz. Liga para sua sogra e diga assim: obrigado porque você gerou o amor da minha vida. Talvez hoje ainda você pode ligar para alguém que pregou o evangelho para você em algum momento, alguém que discipulou, sabe? Algumas dessas pessoas nem crentes são mais, sabia? Você sabia que algumas pessoas que oraram por você estão exatamente agora precisando que você ore por elas? E não tem oração mais poderosa do que a oração de gratidão. Porque a Bíblia diz assim lá no Salmo 100, versículo 4: entrem por suas portas com ações de graças. A coisa que vai te dar o primeiro acesso a Deus é uma atitude de graça, de agradecimento, de gratitude. A primeira coisa, o primeiro pré-requisito para você entrar na presença de Deus é ser grato. Porque, como eu disse, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, Deus mesmo entregou uma população a todo tipo de concupiscência e pecado e disfunção, porque eles passaram a adorar a criatura e não mais o Criador. Talvez a sua vida, se você não tivesse vindo a esta reunião, sua vida iria de mal a pior. Mas hoje você vai entrar na sua convergência, porque você, diante de Deus e diante de pessoas, você vai ser uma pessoa grata. A gratidão nunca é silenciosa. Você não pode ser grato e ficar em silêncio. Um dia desse, um irmão, achei tão bonito, irmãos, uma pessoa que eu não vejo há meses, talvez. Ele me ligou, só para dizer muito obrigado. Eu fiquei constrangido. Isso acontece de vez em quando. Geralmente são as mesmas pessoas. Mas acontece, né, pastor? E ele falou: pastor, quero te abençoar. O que você precisa? Eu falei: eu preciso de 2 milhões de reais agora. Aí ele desligou o telefone na minha cara. Brincadeira, irmãos. Eu fiquei surpreso porque é contracultural ser grato. Nós vivemos numa geração de pessoas que não são gratas. Você pode mudar o rumo da semana de alguém. Sua mãe, seu pai, seu irmão, um tio, alguém que te deu suporte em algum momento, qualquer um. E fazer como este homem, que depois de ser curado, ele ganhou o maior presente que Jesus pode dar, que é: você está salvo agora. Olha que bonito. Ser curado é bom, irmãos, mas ser salvo é melhor ainda. Deus quer que você seja salvo aqui essa noite. Você vai voltar para casa salvo em nome de Jesus. Você vai voltar para casa salvo em nome de Jesus. Eu queria parar para a gente orar e agradecer. Tem alguma coisa que você deveria dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nunca se acostume com aquilo de bom que Deus tem feito na sua vida. Quando você agradece, querido, você mantém as portas abertas para que as bênçãos continuem fluindo. Procure alguém, pratique gratidão essa semana.
Você e sua boca grande pode agradecer. Agradeça ao motorista do ônibus, do aplicativo, diga muito obrigado. Porque toda vez que você agradece, e eu termino falando isso de novo, você está fazendo uma aliança de se tornar muito obrigado. Você se torna obrigado. Você assume uma obrigatoriedade com esta pessoa. Todo mundo que te abençoou em algum momento, ou te abençoa exatamente agora, de qualquer aspecto, você assume uma obrigatoriedade com esta pessoa. Você se tornou obrigado. Aquela pessoa se tornou importante para você, porque você importou ela para dentro de você. Aí quando você importa essa pessoa para dentro de você, você não pode ignorá-la mais e você pratica gratidão. E você tem uma aliança com essa pessoa agora. Eu estou muito obrigado a você, muito obrigado. Não precisa de muito. Você pode mandar uma lista de transmissão, você pode fazer uma lista de transmissão. Eu pratico isso diariamente. Eu tenho 10 pessoas por dia, pelo menos, que eu digo muito obrigado. Eu estou passando aqui para te agradecer. Muito obrigado. Você é uma bênção, você é isso, você é aquilo outro. Eu tenho pessoas incríveis, irmãos, incríveis. Alguns eu não falo toda hora, mas eu sei que na hora que eu precisar falar, elas vão estar lá. Eu tenho pessoas de outras nações, de outros estados, pessoas que estão perto de mim, que eu sei que a hora que eu precisar, eu vou poder contar com elas, mas não espero esta hora para dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aquele leproso, que não era leproso mais, ele veio até Jesus, ele se prostrou e ele disse, muito obrigado. Fica de pé no seu lugar. Eu te amo, príncipe. Amém. Vamos orar. Olha como tem uma presença de Deus aqui, tá vendo? Quem aqui, além de mim, está sentindo uma presença de Deus? Você está sentindo uma presença de Deus de verdade? Viu aí? Eu fui muito abençoado agora na minha alma. Porque o Humberto é uma pessoa incrível, irmãos. Eu sei que qualquer hora que eu precisar, eu posso contar com ele. Assim como eu posso contar com o Stil, com a Luana, com o Miller, assim como eu posso contar com a Lica, com o Leandro, assim como eu posso contar com o Wagner, com a Frânio, e a todos vocês eu quero dizer que como pastor, como amigo, muito obrigado. Obrigado pelas orações, obrigado por tudo. Vocês são incríveis, viu, Eli? Amo vocês. A gratidão sempre será um culto a Deus. Ela cria uma atmosfera que o Espírito Santo gosta. Você pode fechar os olhos. Seja grato a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela nossa casa, pela saúde, Senhor. Deus, o Brasil perdeu mais de 600 mil pessoas nos últimos 20 meses e nós estamos aqui, Senhor. Perdoa, Senhor, porque nós usamos a nossa boca grande para reclamar, para falar mal, para criticar, para murmurar. Mas a gente não para um minuto e usa a nossa boca para dizer muito obrigado. Quantas pessoas, ó Pai, estão tristes e frustrados porque eles se sentem vítimas, ó Pai, vítimas, abusados de pessoas oportunistas, de pessoas que só sacam, de pessoas que só tomam, de pessoas que só retiram. Mas nós voltaremos sempre para dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Isso vai criar uma atmosfera. Isso é uma cultura do céu. Isso é uma cultura celestial. Isso é uma cultura, Deus, que as famílias precisam. Os filhos precisam ser gratos aos pais. Deus, os pais precisam ser gratos aos filhos. Deus, os cônjuges precisam ser gratos uns aos outros. Pai, o patrão tem que ser grato ao funcionário. Não é porque ele paga que ele tem que ser ingrato, Senhor. Deus, tem funcionários que dedicam a vida na empresa e alguns patrões não são gratos, Pai, mas também tem funcionários ingratos aos patrões. Eles não sabem a luta que é para segurar aquela empresa. Eles não sabem, Senhor, como que é difícil, que o patrão fica sem dormir muitas
muitas vezes, que o patrão fica sem comer muitas vezes para manter o salário deles em dias, e eles nunca voltaram lá para dizer: eu vim aqui para agradecer, eu sou grato pela oportunidade, eu sou grato pelo emprego, eu sou grato pelo favor, eu sou grato por tudo que você tem feito. Senhor, ajuda, Senhor, a sua igreja, ajude Boas Novas a criar um ambiente de gratidão em Belo Horizonte. A nossa cidade é uma cidade tão abençoada. Deus, nós estamos, ó Pai, entre as melhores cidades para se morar. Deus, nós estamos muito melhores do que cidades turísticas, ó Pai, da nossa nação. Pai, nós temos aqui ainda um clima maravilhoso. Nós temos ainda, Pai, uma segurança bem estruturada. Nós temos ainda, Senhor, uma estrutura de vida. Gente, espera eu terminar, por favor. Nós temos uma estrutura de vida tão boa, oportunidades. Deus, nós temos sido tão abençoados na nossa cidade e nós queremos agradecer. Nós queremos, Deus, ser gratos. Gratos a quem pregou o Evangelho para nós, gratos a quem prega o Evangelho para nós, gratos aos nossos mentores, aos nossos tutores, ó Pai, as pessoas que têm nos ensinado estratégias de mercado, de negócios, de business, ó Pai, do ministério, seja o que for, por qualquer motivo. Deus, o irmão que segura uma bala lá na porta, o outro que vai com o guarda-chuva receber a gente, Pai, quem cuida das nossas crianças lá do outro lado da rua. Deus, muitas vezes pessoas se desdobram, chegam aqui 4 horas antes do culto para cuidar de alguma coisa e nós só chegamos, só somos abençoados e vamos embora. Deus, converte alguns corações aqui, Senhor, que ainda são apegados, ó Pai, a não serem generosos nos dízimos e nas ofertas. Deus, talvez esta seja a maior denúncia de um coração ingrato, porque o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Pai, a igreja não vai parar por causa de dinheiro. Nós que precisamos demonstrar gratidão, porque na verdade o 100% é do Senhor. O 100% é do Senhor, não é 10%. Mas quando nós devolvemos, nós estamos dizendo: Pai, nós reconhecemos a sua bondade e o seu favor, porque tem gente que não tem um emprego, tem gente que não recebeu um salário, mas nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Levante as 2 mãos aos céus assim. Isso, pelo menos por 10 ou 15 motivos. Começa a agradecer a Deus. Deixa o Senhor ouvir a sua oração aí. Tem uma presença de Deus aqui. Tem uma presença de Deus aqui. Sou grato por tudo que tem. Tesouro maior, o tesouro maior desse mundo. Diga, me foi dado, e me foi dado como herança eterna. Diga, maior prova de um amor tão profundo. Diga, tenho vida, alegria. Olha pro lado e vê se é verdade. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Diga, foi Jesus, foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Levante as suas mãos e declare: ao Senhor. Canta comigo. Em todo tempo. Vamos dizer de novo. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Vai. Louvarei. Vai.
mais uma vez, vai. Deixa eu ouvir sua voz. Mais uma vez, diz: eu louvarei. Vai. Agora muda lá, estilo. O seu louvor. Seu louvor estará continuamente em meus lábios. Vai. Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre. Jesus Cristo será sempre minha canção. Se Ele é a sua canção, declare bem alto. Yeah. Diga mais uma vez, bem alto, diga Bota a palma para Jesus aí, mais forte, igreja, vamos lá. Chega! Aleluia. Quantos são mais gratos a Deus aqui? Digam glória a Deus. Deixe-me profetizar sobre a sua vida. Esta semana você vai colidir com milagres tão grandes que você só vai dizer Ieoa. Você vai colidir com curas, milagres. Cadê? Vem cá, pastor Leandro. Corre aqui, Lázaro, vem aqui comigo. Mantenha a mão levantada assim, em nome de Jesus. Vem cá, pastor Wagner. Nós vamos profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Amém ou não, irmãos? Eu estou profetizando aqui restauração e cura. Orações que não foram feitas ainda serão respondidas. Eu estou profetizando que esta semana orações que nem foram feitas ainda, por causa da gratidão. Gratidão, irmãos. Escuta isso, deixa-me te falar, mantenha a mão assim. Uma irmã da nossa igreja, ela não veio no culto hoje. Ela me chamou antes do culto. Ela falou assim: pastor, domingo que vem eu tenho que dar um testemunho, porque ela mexe no mercado imobiliário, ela vende apartamentos de milhões de reais. Ela falou assim: rapaz, durante o fator X, eu estava assim, ó, não para não, família, vocês têm que continuar, gente, vai, pelo amor de Deus, vocês estão ministrando comigo. Ela disse assim: durante o fator X, eu fui no gasofilácio um dia sem nenhuma condição, mas eu fui grato a Deus por aquilo que eu estava vivendo. E esses dias eu fechei a venda, que talvez seja a maior e melhor venda da minha vida. E eu disse para ela: é isso aí, vai em frente e Deus te abençoe. Tem uma unção de multiplicação aqui, irmãos. Tem uma unção de transformação, de bênção e de vida. Se prepare para o próximo nível, porque depois de ser curado, você vai ser salvo, você vai ser próspero. Aquele rapaz não foi só curado, a vida dele começou de novo ali. Então eu quero profetizar em nome de Jesus. Nós estamos entrando num novo nível agora, porque a gratidão, ela precede a provisão, a prosperidade, em nome de Jesus. Vamos lá, profeta. Nós declaramos no nome de Jesus que portas extraordinárias do sobrenatural do Senhor estão sendo abertas aqui nessa noite. Nós declaramos um novo tempo sobre pessoas que são gratas ao Senhor. Nós declaramos que a partir de hoje sua vida nunca mais será a mesma, porque ao fechar a porta da murmuração, você abre uma porta de provisão. Pai, nós declaramos em nome de Jesus sobre boas novas, sobre cada pessoa que entrou aqui essa noite. Há um tempo novo nos esperando ainda esse ano. Se
Sim, meu Deus, nós profetizamos bênçãos sobre esta igreja. Em nome de Jesus, que essa pessoa venha colidir com o seu milagre. Em nome de Jesus, que esta pessoa venha ser tocada de uma forma nunca antes, Senhor. Que pessoas sejam curadas neste lugar, transformadas. Amanhã, hoje mesmo, ao sair por aquela porta, ele vai colidir com o milagre, Senhor. Porque nós cremos, nós tomamos posse da Tua palavra, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós profetizamos, porque a Tua palavra diz, meu Pai, de um homem chamado Ezequias. Ezequias, ao saber que morreria, ele começou a chorar, porque morrer o rei Ezequias não queria, mas a oração de um rei moveu o coração dos reis, e assim como o Senhor mudou a história do rei Ezequias, eu profetizo nessa noite que o Senhor vai mudar essa geração. O Senhor vai trabalhar no pensamento, no coração. Cadeias estão sendo quebradas. Eu profetizo em nome de Jesus que você que está aqui nessa noite, pai, que você que está aqui nessa noite, mãe, vai servir a Jesus Cristo para a glória de Deus.